Olá pessoal, professor Tiago na área para mais uma aula de Sociologia para os alunos do primeiro ano. Então vamos lá. Pessoal, eu quero reforçar o uso do livro didático. Durante esse período de quarentena, eu estarei fazendo um grande uso desse livro didático, porque facilita o nosso processo de ensino e aprendizagem. É um conteúdo que você já tem em mãos e então as nossas aulas estão todas no livro didático. Se houver algum acréscimo de material, eu informo a vocês. Mas o mais importante para as provas, para os trabalhos, é o uso do livro didático, certo? Então, vocês possam ler esse livro toda vez que forem estudar para as provas, os trabalhos, fazer as atividades, ok? Então vamos lá, dar continuidade à nossa aula. Eu trouxe essa frase para vocês porque eu estou lendo um livro chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E no livro ele fala essa frase. Então eu achei bastante interessante para ler para vocês. A vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, quando na realidade já passou. De Bismarck. Então vamos lá. Pessoal, o assunto da nossa aula está no capítulo 2 do livro Sociologia em Movimento, que é o livro didático de vocês. E o tema da nossa aula é a sociologia e a relação entre o indivíduo e a sociedade. E o objetivo da nossa aula é compreender a relação entre indivíduo e sociedade como uma questão central para o desenvolvimento da teoria sociológica. Ok? Preste atenção. Nós vamos estudar a relação entre indivíduo e sociedade. Para quê? Como uma questão central para o desenvolvimento da teoria sociológica. O objetivo, pessoal, é extremamente importante para a gente compreender o assunto da nossa aula. Nessa aula, nós iremos ver apenas a introdução ao assunto. Primeiras palavras. Vamos lá. Sociedade. Eu coloquei essa imagem do nome sociedade sendo construído porque exemplifica o assunto que iremos tratar nesta aula, que é a relação entre indivíduo e sociedade. A vida em sociedade exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores socialmente instituídos ou criados em cada cultura e momento histórico. Dizer, pessoal, que valores socialmente instituídos são valores criados pela sociedade. São valores que passam a prevalecer no convívio social. E quando um indivíduo nasce, ele já nasce e a sociedade já está construída ou em processo de construção e desenvolvimento. É por isso que ele vai se amoldando, vai aprendendo a ter um convívio socialmente já estabelecido por meio de regras sociais. E as regras sociais é um conceito que a gente precisa ter em mente para ter uma maior compreensão acerca dessa relação entre indivíduo e sociedade. Aí eu trouxe alguns questionamentos acerca da regra social. É como ouvirmos explicações sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, composta por frases do tipo: a sociedade me impõe isto ou aquilo, ou a sociedade me reprime. Por causa da dificuldade de explicar as razões de todas essas regras e normas presentes em nossa vida, muitas vezes colocaremos a culpa na sociedade. Mas, afinal, como é possível entender a sociedade? O que a constitui e como podemos observá-la? Pessoal, peço perdão aí pelos barulhos externos, mas é porque eu não posso obrigar as pessoas a pararem e os seus trabalhos para a gente poder gravar esse vídeo, mas eu estarei procurando um ambiente mais tranquilo, mas por enquanto vamos fazer
esta aula porque nós já estamos um pouco atrasados e precisamos muito de conteúdo. Entendido? Então, por favor, desconsidere aí os barulhos externos e preste atenção só na nossa aula, que em nome de Jesus vai dar certo, ok? Vamos falar então da relação entre indivíduo e sociedade. O reconhecimento do indivíduo como elemento distinto da sociedade, com base na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada no contexto da Revolução Francesa, cristalizou a mudança que vinha ocorrendo desde o início da Era Moderna. O conceito de indivíduo está nascendo aqui. No que se refere à análise sociológica, a compreensão dessa relação é fundamental para entendermos se a sociedade é formada com base na ação individual ou se, ao contrário, a ação individual é determinada pela organização social, ou seja, se há um determinismo social. Pessoal, essa frase em negrito é a frase central para o nosso conteúdo. Nós precisamos levar ela em todo o nosso estudo deste assunto, que diz se a sociedade é formada com base na ação individual ou se, ao contrário, a ação individual é determinada pela organização social. De uma maneira mais clara e resumida, nós podemos falar: é o indivíduo que forma a sociedade ou é a sociedade que forma o indivíduo? Isso é o que essa frase quer nos repassar. E é essa indagação que precisamos fazer para que futuramente possamos entender as teorias sociológicas acerca do assunto da relação entre indivíduo e sociedade. Então eu trouxe aqui para nós alguns questionamentos que diz assim: quem é o agente que estabelece os padrões das relações sociais? Como a sociedade pode ser externa aos indivíduos? Como as regras podem estar acima da nossa vontade ou decisão racional de obedecer a elas? Podemos responder a essas perguntas se pensarmos que os padrões sociais atuam no comportamento social do mesmo modo como os padrões gramaticais organizam a fala e a escrita. Ou seja, assim como na interação comunicativa existem as regras gramaticais, na interação social existem também as regras sociais. Elas são fundamentais para que haja essa interação entre indivíduo e sociedade. Aí nós vamos pensar um pouco agora sobre regras sociais como estrutura social. Chamamos estrutura social essas regras que nos regem independentemente da consciência que temos delas. São princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais, não nos comunicando. Pessoal, quando a gente está interagindo socialmente com a pessoa, se comunicando com ela, você não fica pensando qual é a frase que você vai dizer, como é que você vai estruturar a frase em sua mente, se eu tenho que usar um artigo, um substantivo, se é um sujeito, um predicado, se é um advérbio, se é um complemento nominal. Você não fica pensando nas regras gramaticais. Você simplesmente vai interagindo com a pessoa e formando suas frases, sem nem perceber, sem pensar no que você está formando, as frases que você está formando ali. Você não fica pensando nas regras gramaticais. Você fala: e aí, mano, tudo bem? Fala, meu brother, chega aqui, vixe. Então você não fica pensando nas palavras, nas regras gramaticais. Isso também acontece no convívio social, na interação social. Existem diversas regras que fundamentam a nossa interação, mas muitas vezes nós agimos e falamos sem pensar nessas regras, porque elas já se tornaram habitual, elas já estão internamente no indivíduo e vai moldando a sociedade e vai moldando os seus comportamentos e fazendo com que sua interação social aconteça. As regras sociais, elas são um micro. E esse micro em conjunto, a regra social, ela forma a estrutura social, que é o macro, que é a sociedade como um todo. Falando ainda de regras sociais, a estrutura social,
eu trouxe alguns exemplos de regras sociais, pessoal. O que são regras sociais? Regras sociais são isso, ó, Código Civil Brasileiro, Constituição Federal, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e etc, etc. Tudo isso, eles vão moldando a nossa interação e vai estabelecendo regras sociais. Eu não posso viver em sociedade se eu quero matar as pessoas. Se eu matar uma pessoa, eu vou contra o Código Penal. E eu vou ter que ser restringido, eu vou ter que ser preso, vou ter que ser excluído da sociedade porque eu não estou obedecendo às regras sociais estabelecidas socialmente. Por isso que regra é essa parte mais micro que vai estruturando, que vai nos moldando a viver em sociedade. E a estrutura é a sociedade como um todo, é a organização social como um todo. Continuando aqui, pessoal, eu trouxe algo interessante acerca de leis, de regras na nossa sociedade, na nossa nação. Essa manchete é de 2017 e já dizia que o Brasil tem 200 mil leis. E uma manchete da revista Isto É, em 2007, já dizia que o Brasil tinha 181 mil leis. É muita lei. Pois é, essa é a situação que se encontra a nossa nação. São leis e leis e elas vão estabelecendo as nossas regras sociais. Ó, pessoal, estrutura é a sociedade como um todo. Veja na figura um exemplo de estrutura social, que é a pirâmide social, muito comum na história. Na ponta da pirâmide está o rei, lá na base da pirâmide aqui está o povo. Isso é o exemplo da estrutura social. A estrutura social é a sociedade como um todo. As regras é o que vai estabelecendo o convívio, a interação em sociedade. O conceito de estrutura foi desenvolvido com base na análise da influência da organização social sobre as maneiras individuais de agir e pensar. Aí eu trouxe para vocês aqui também um conceito bastante interessante e fundamental para o nosso assunto, que é o padrão social. Aí eu trouxe essa figura aqui, que diz aí, 1600, veja qual era o padrão de estética da época. Era ser gordinha, né, bonitinha. Aquilo era ser linda. A mulher gordinha é que era bonita. Hoje, em 2000, trazendo mais para a nossa época, né, em 2000, ser bonita era ser magrinha. Mulher bonita era uma mulher magrinha, né? Então, o que é isso? Isso são padrões sociais estabelecidos. Né? É um conceito extremamente importante para a gente entender essa interação entre indivíduo e sociedade. Então, o padrão é construído tendo por base as escolhas feitas por indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças dos outros. Isto é, são ações sociais porque se consideram a reação dos demais indivíduos. Os padrões sociais mudam de acordo com as opiniões e crenças compartilhadas pelos indivíduos ao longo da história, como pode ser observado nas diferentes maneiras de vestir adotadas pelas sucessivas gerações. Pessoal, obrigado. Mais uma vez, desculpa aí pelo barulho externo, mas o conteúdo ficou muito bom. Então, a gente se vê na próxima. Forte abraço.